Shalom, meus amados, tudo bem? Como estamos aí? Mais um PG abençoado, hoje, quarta-feira, mais um dia da gente estar junto, compartilhando daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor ainda vai fazer, mas enquanto vai entrando o pessoal aí, vamos aguardar um pouquinho. O tema de hoje eu já vou passar para vocês, mas vou só aguardar entrar algumas pessoas a mais aí, para a gente começar a trabalhar no nosso PG, para que a gente possa fazer o melhor para o Senhor, amém? Mas quem está aí já, nós vamos trabalhar um tema muito interessante que é vencendo o mal, tá bom? Mas deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui. Hoje eu estou sem assistente, Guilherme tá nos bastidores, a apóstola Débora também está nos bastidores, e nós estamos aqui para compartilhar essa ministração para vocês. Vamos lá. Alguns avisos eu quero dar para vocês muito importantes. Já estamos online ali. Algumas coisas que eu quero dar um aviso para vocês. Domingo agora, né, vai ser o dia 12, é um domingo de Páscoa. Infelizmente, nós não vamos poder fazer a nossa ceia juntos, que nós gostaríamos de estar fazendo a ceia todos nós juntos. Eu tinha esperança de que o governo ia liberar para a gente poder fazer o nosso culto, mas infelizmente o governador colocou um decreto até o dia 22 desse mês agora, de março, para a gente não abrir as igrejas, não trabalharem no comércio e etc. Então nós estamos respeitando essa lei, então nós não vamos ter a ceia na nossa igreja. Mas nós vamos ter a nossa ceia sim, dessa mesma maneira que nós estamos fazendo online. Cada um na sua casa, vai ser a primeira ceia nossa dessa maneira. Mas a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas, a gente está aprendendo algumas coisas com isso. E eu gostaria que você estivesse orando por esse motivo, né? Colocado em oração, você e sua casa, sua família, para que a gente possa, em nome de Jesus, voltar muito em breve para estar nos reunindo, né? Todos juntos. E então, se você tiver aí como compartilhar, como falar para alguém, tá junto com a gente, né? A apóstola Débora está colocando aí o link para vocês. Pode compartilhar, pede para as pessoas entrarem na sala e a gente vai estar ministrando para vocês o nosso coração. É muito triste e muito alegre, mas muito triste porque a gente sabe que a gente queria estar com todo mundo aqui, né? É muito gostoso quando a gente recebe as pessoas, quando a gente está junto com as pessoas para dar aquele abraço, aquele beijo, né? Mas triste porque vocês estão longe, nós estamos longe, mas Deus tem trabalhado aí na nossa vida. Limpei o quartinho, falei que eu ia falar, né? Limpei o quartinho da bagunça de casa, está limpo, né? E estamos fazendo algumas coisas aqui. O livro nós estamos já bem adiantado, né? O livro era para ter, um dos livros da família era para ter entregue em novembro, né? Não deu certo, mas agora nós estamos terminando ele. Então, graças a Deus está acontecendo muita coisa boa e a gente tem certeza que Deus está no controle. Mas antes de começar, eu gostaria que você orasse comigo nessa noite, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar com a gente nesse PG. Para quem está assistindo a primeira vez, o PG é um pequeno grupo, são pequenos grupos que a gente se reúne nas casas, mas por causa da pandemia, né, da quarentena, nós estamos cada um na sua casa, muitas pessoas aqui entrando, muitas pessoas mandando um oi, mandando graça e paz, estamos juntos, e a gente sabe que nós estamos separados presencialmente, mas nós estamos juntos, unidos pelo mesmo Espírito, tá bom? Então que você possa entender isso aí. Vamos, se você pode fechar seus olhos, a gente vai orar e agradecer a Deus nesse momento. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite de quarta-feira, Senhor, onde nós sempre estamos reunidos juntos. Hoje não estamos juntos, Pai, mas nós estamos no mesmo Espírito, na mesma comunhão, cada um nas suas casas, passando, experimentando e provando um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que essa palavra seja uma palavra de edificação, que essa palavra seja uma palavra de rompimento, que essa palavra seja uma palavra que vai entrar nos nossos corações, de direcionamento, Senhor, para que a gente possa continuar passando por esse momento de crise, esse momento de dificuldade, mas que nós possamos passar tranquilos, em paz, e quando nós menos esperarmos, nós vamos estar cantando o hino da vitória. Por isso, Pai, nós te agradecemos, e agora, Pai, desde já, protege a nossa casa, protege os nossos bens, os nossos familiares, todas as pessoas que nós amamos, Pai, para que a gente possa estar nesse momento de comunhão aqui no nosso PG. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá.
Uma coisa que você e eu precisamos entender é de que Deus trabalha de muitas maneiras, de muitas formas, e às vezes nem eu e nem você entendemos algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa, não importa da maneira que Deus está trabalhando, não importa como Deus está fazendo, não importa o que você está pensando, não importa da maneira que você está levando as coisas, o que importa é o que Deus pensa de você. É os planos e os projetos que Deus tem preparado para você, é o que mais importa, é o que tem no seu coração, no nosso coração. Então, agradeça a Deus pelos momentos maus, agradeça a Deus pelos momentos bons, agradeça a Deus pela dificuldade, também agradeça a Deus pelo momento que você estiver bem. Porque em todas essas áreas, em todas essas coisas, o Senhor está no comando de tudo isso. O que nós estamos passando aqui é uma experiência, o que nós estamos passando aqui é algo que o Senhor vai estar trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia. E eu tenho certeza também que Deus está movendo o mundo espiritual, está movendo algo para que a gente possa ver o que lá na frente, talvez você não está vendo, mas Deus está vendo algo muito melhor que Ele está colocando nas nossas mãos. Talvez Ele está nos usando nesse momento como estratégia. Talvez nesse momento nós estamos crescendo para baixo, talvez nós estamos enraizando, talvez esse momento é o momento que nós estamos crescendo em conhecimento, crescendo em experiência, conhecendo os nossos familiares, conhecendo as pessoas que estão conosco. Então, esse momento eu gostaria que você entendesse que é um momento que Deus preparou para nós. Embora nós saibamos que algumas coisas têm acontecido aí fora, na questão da política, na questão de coronavírus, essas coisas que estão acontecendo, mas o que eu vou dizer para vocês é: fique atento para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Débora, dá só uma olhadinha no vídeo ali. Não está no meio. Tá? Nós vamos estar só ajustando a câmera aqui, que ela moveu um pouquinho. É? Uhum. Então não moveu não. Então é o meu celular que tá meio assim, tá parecendo que eu tô de lado ali no visor. Mas se tá tudo em ordem, tá tudo bem, então beleza. Ah, tá jóia. Desculpa aí então. Tá? Olha lá, tem bastante gente assistindo, bastante gente mandando abraço. Beijo no coração para vocês. E vamos então começar a nossa ministração. Como nós fazemos, isso aqui não é um culto, não é uma pregação, é uma ministração de pequenos grupos que a gente faz nas casas. Então, a gente sempre pede para que as pessoas peguem caneta, peguem papel, embora vai estar gravado, mas que você pegue um papel, uma caneta, para você ficar marcando essas coisas, para você poder com a sua família depois desfrutar disso daqui e muito mais do que Deus tem voltado para você. Então, primeira coisa que eu quero falar para você é vencendo o mal. Como vencer o mal? Como que a gente pode vencer esse momento mal, né? Então, o texto que nós vamos ler é Romanos 12 e o versículo 21. Então, Romanos 12 e versículo 21. Olha o que diz lá em Romanos 12 e versículo 21. Anota aí para você marcar. Na minha Bíblia, na minha tradução, diz o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vou repetir: não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo que eu quero ler com você está em Romanos também, 8 e 28. Está em Romanos 8 e 28. Vamos lá. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Romanos 8, 28, fala assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero ler de novo a primeira parte que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então você precisa entender que Deus está agindo para o nosso bem em todas as coisas. Embora você talvez não esteja gostando do que está acontecendo, embora você não entenda o que está acontecendo agora, mas o que eu quero dizer para você é que Deus está trabalhando a nosso favor. Amém? Será que você pode dizer amém? Olha que interessante, é muito comum na nossa sociedade, onde a gente vive, a divulgação de coisas ruins e não coisas boas. Por exemplo, nós estamos passando aqui por essa pandemia do coronavírus.
né? E se você parar para pensar, tem muito mais gente divulgando notícia ruim, notícia falsa ou fake news, como é chamado, notícia de desastre, quantas pessoas morreram, quantos caixão, passou um vídeo aí com vários caixões que nem era da Itália, era de um outro lugar aí esses caixões, e o pessoal todo desesperado, e aí foram perguntar para um jornalista, né, de um grande jornal, que ele falou, por que vocês dão mais ênfase para essas notícias, né? Eles falaram assim que as tragédias, as desgraças e as coisas ruins são as que mais dão ibope, as que mais fazem vender jornal, fazem que mais vender notícia. Pelo contrário, quando você anuncia coisa boa ou você manda notícias boas, não tem tanta repercussão. Ou seja, infelizmente a nossa vida ela está pautada, nós crescemos com isso, de divulgar o mal, divulgar coisa ruim, e parece que quando alguém se acidenta ou alguém tem um acidente ali na rua, todo mundo agora quer o seu celular, quer filmar, quer tirar um selfie com a pessoa machucada, caída no chão, em vez de socorrer, de pedir um socorro, de fazer alguma coisa. Então você pode ver hoje as pessoas proclamando muito mais o mal do que as coisas boas. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, e anota aí que esse é o nosso primeiro subtema, é o seguinte: como vencer o mal? Procure ocupar a sua mente com coisas boas, né? Primeiro passo, eu preciso de colocar coisas boas na minha vida, ou seja, lê uma literatura, lê um livro, começa a buscar informação, faça algo bom para sua vida, sabe? Tem gente que tem esboços de pregação, de ministração que fez, tudo guardado, empilhada. Pega essas ministrações, começa a ler de novo, dá uma arrumada nela, dá uma melhorada, e você vai ver que você vai começar a ter vários estudos, várias pregações, ou às vezes as mulheres, né? As mulheres gostam de fazer aquela receita de bolo, aqueles livros de receita. Tem gente que tem uns livros tudo caindo pedaço, despedaçado. Passa ele a limpo, faz uma coisa boa, né? Começa a fazer algo que você não fazia, começa a entrar, sabe, numa nova dimensão espiritual na sua vida, traga coisas boas para sua mente. Então, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em Filipenses 4 e 8. Olha que interessante. Livro de Filipenses 4 e 8. Vamos ler o que diz. Filipenses 4 e o versículo 8. Você vai anotando aí, vai marcando. Filipenses 4, versículo 8. Olha que interessante, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, tudo que você quiser, que você precisar fazer, é você entender o quê? Que você precisa de saber o que você está proclamando, o que você está falando, o que você está anunciando, quais boas novas que você está falando. Então eu vou ler de novo esse Filipenses 4 e 8, porque é muito interessante isso daqui, para a gente poder entender onde a gente vai chegar. Como vencer o mal? Olha aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo bom nisso, excelente e digno de louvor, pensa nessas coisas. Outro versículo que eu quero deixar para você tá lendo aí, é esse aqui agora, ó. 2 Coríntios 10 e 5. 2 Coríntios 10 e 5. Vamos ver o que diz lá. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu preciso trazer à minha mente coisas boas, eu preciso trazer à minha mente coisas que me edificam, eu quero trazer à minha vida coisas que me fazem bem, quero trazer à minha mente, à minha memória, ao meu coração, aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz crescer. Então, primeira coisa que eu preciso fazer para vencer o mal é me ocupar com coisas boas, fazer coisas boas, proclamar o Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, fazer tudo aquilo para a honra e glória do Senhor. Amém? Será que você está entendendo?
Vamos lá. O texto de Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo fala sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Não deixe o mal te vencer e ocupar a sua mente e o seu coração. Isso que é muito importante. Lute contra o mal, trazendo à memória as misericórdias e a bondade do Senhor, levando sua mente totalmente a Cristo. É isso que eu e você precisamos entender. Sabe, muita gente criticando, muita gente não sabe o que vai acontecer, muita gente tendo medo, muita gente apreensivo com o que está acontecendo, mas eu preciso trazer a minha memória. Olha que coisa interessante. Nós estamos na cidade de Campinas, né? E aqui a gente tem vários hospitais, a gente tem muitas coisas aqui. E você se lembra de que os hospitais viviam cheios? Os hospitais viviam lotados de pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas com dificuldade. Eu mesmo, quantas vezes corri para o hospital por causa de enxaqueca, por causa de pedra no rim, hospital lotado, cheio. Você passou em frente a algum hospital esses tempos? Não tem ninguém. Sabe, hospital Mário Gatti, hospital da PUC, hospital, qualquer hospital que você for agora, está vazio. Primeiro que pediram para não ir para o hospital, por causa da pandemia. Mas o que acontece? Será que todo mundo, ninguém está doente mais? Será que ninguém tem pressão alta mais? Será que ninguém tem problema no coração mais? Será que ninguém tem alguma coisa doente que não está doente no corpo mais? Será que todo mundo ficou curado por causa do medo do coronavírus? É isso que eu preciso que você entenda. Quanto mais nós pensamos nas doenças, mais a gente atrai as doenças. Quanto mais a gente pensa nas coisas ruins, mais coisa ruim a gente atrai para a nossa vida. Quanto mais você fica desesperado, né? A Bíblia não diz, não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupe com os que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai beber, que o Senhor cuida, o Senhor, Ele nos ajuda, tá? Olha que interessante, lembre-se, por pior que pareça a situação em seu redor, se você entregou sua vida para Jesus, nunca enfrentará sozinho. Jesus sempre estará ao seu lado, te orientando, te ajudando, te guardando em todas as coisas. É o que nós lemos no comecinho. Ele não vai te ajudar só nas pequenas coisas, ele vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Ele vai te ajudar em todas essas coisas. Tudo. Tá bom? Agora eu quero fazer uma pergunta para você e você, por favor, responde aí embaixo, coloca uma nota aí falando, dando alguma resposta, né? Na sua opinião, por que pessoas ocupam mais a mente com coisas ruins do que com coisas boas? Coloca aí o que você acha. Por que as pessoas ocupam a mente dela mais com as coisas ruins do que com as coisas boas? Por que as pessoas procuram sempre estar estão tão aflitas com o mundo, com as coisas do mundo, que acaba se destruindo? Então dá uma resposta pra gente aí, por que você, né, na sua opinião, a gente se ocupa mais na mente com as coisas ruins do que as coisas de Deus? Enquanto eu vou dar um tempinho para você, eu vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Olha que interessante. Quando você tem excesso de informações negativas, recebidas através do WhatsApp, recebidas através de jornais, ausência da palavra de Deus, muitas pessoas criticando, muitas pessoas falando, isso tudo faz com que você tenha a sua mente mais coisas negativas do que coisas para abençoar a vida dos outros. E é isso que você precisa entender, que a gente precisa mudar essa situação, mudar a situação da nossa vida, mudar aquilo que está aparentemente nos atrapalhando, tá bom? Antes de entrar no segundo tópico aqui, Débora, só aumenta um pouquinho ali. Assim. Tá. Segundo, então como que a gente vai vencer o mal? Procure saber o que Deus tem falado sobre este mal e que te sobreveio. Procure saber o que Deus tem a falar sobre esse mal que te sobreveio. Ou seja, às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade. Só faz assim na tela, assim, um pouquinho. Tá. E eu vou ler com você aí o que a gente vai entender para poder tirar esse mal da nossa vida, tirar as coisas do nosso coração. Está em Salmos 142, aí. Salmos 142, 1 e 2. Vamos lá no livro de Salmos. 142, versículo 1 e 2.
Salmo 142, versículo 1 e 2. Se você está... tem algumas pessoas que estão ali respondendo. É isso aí, tem algumas pessoas respondendo. Vai ajudar muitas pessoas que chegarem depois, que estiverem vendo isso daí. Salmo 142, versículo 1 e 2 diz assim, ó. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que elevar a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, suplicando a graça do Senhor, porque é Ele que nos vai ajudar, é Ele que nos vai abençoar. Então, primeira coisa, antes de criticar um problema que nós estamos passando, eu preciso ver o porquê que nós estamos passando esse problema. Antes de nós colocarmos a culpa em fulano, ou colocarmos a culpa em ciclano, nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar através desse problema, através dessa luta, através dessa provação, através daquilo que nós estamos pensando. Existem limites na nossa vida. Quando você chega ao extremo do seu limite, você fica desesperado, porque você perde o controle. Olha o que diz aqui, ó. As pessoas têm limites e frequentemente são pegas de surpresa, mas com Deus não é assim. O que acontece? Procura ouvir a voz de Deus e saber o que Ele tem a falar sobre o mal que te sobreveio. Por exemplo, olha o que nós estamos passando agora. Muitas pessoas não se... Essa coisa de quarentena pegou muita gente de surpresa. Então tem muita gente desesperado, não sabe se vai dar comida, não sabe se vai conseguir pagar as contas, muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas paradas, muitas pessoas... Sabe, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele falou, apóstolo, eu estou com R$20 na carteira e eu não sei o que vai acontecer. Eu falei para ele, seja bem-vindo ao clube, eu tenho 30, né? Vamos juntar os 30 e os 20, vamos dar 50, vamos comprar um pastel. Mas o que acontece? Nós precisamos entender que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, ou uma boa parte de surpresa, então nós não nos preparamos para ficar em casa. Então, tem muita gente que falou, vou ficar 30 dias em casa, né, descansando, desfrutando. Não, não é bem assim. Porque se você está dentro da sua casa 30 dias de férias, com dinheiro no bolso, com as contas pagas, sabendo que você vai ser o seu trabalho, é uma coisa. Agora, quando você está dentro da sua casa, você tá com seu salário, não está com seu salário, a sua geladeira não está abastecida e você não sabe o que vai acontecer, isso é muito mal, porque você não dorme, você não descansa, você não repousa, e isso faz muito mal para a gente. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está colocando na nossa vida através disso para que a gente aprenda, né? Então coloque aí, vai escrevendo quais são as coisas que você entende, quais as coisas que você não entende, o que Deus fez, e depois tenha certeza de uma coisa, talvez alguém vai escrever algum testemunho aí de coisas que ele passou, que não estava entendendo, e depois de um tempo ele viu e entendeu o que Deus queria para ele, depois de um tempo entendeu qual era o plano de Deus, o porquê que ele estava passando aquilo. Mas o grande problema é, na nossa maior necessidade, na nossa maior aflição, na nossa maior luta, a gente não entende as coisas de Deus, não entende o que Deus quer na nossa vida. Olha aqui, ó. O salmo que nós lemos, o 142, o versículo 1 e 2, foi escrito por Davi num momento de muita aflição e sofrimento. Ele estava se escondendo de Saul nas cavernas de Adulão. Ou seja, Davi estava fugindo. Lembre-se, a resposta certa, definitiva, sempre vem de Deus. A resposta certa sempre vem de Deus. E olha que interessante, vamos ler junto 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, eu quero ler com você aqui, ó. 1 Samuel 22. Aonde que está 1 Samuel? Está na Bíblia. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 22. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Olha lá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo.
também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, e os endividados, e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Olha que interessante. Parece que no momento de luta, parece que no momento de prova, você não entende o porquê muitas coisas acontecem. Talvez, como Davi foi se esconder numa caverna, e outras pessoas que estavam passando a mesma coisa com ele, foram se esconder, foram estar com eles. Depois vocês sabem a história, o que aconteceu. Mas, depois de tudo isso, eu e você precisamos entender que para todas as coisas há um porquê da parte de Deus. Tem um porquê Deus está fazendo isso com você, tem um porquê Deus está fazendo isso comigo, tem um porquê Deus está no controle de todas as coisas, está nos ajudando, nos fortalecendo. Então, esse momento é o momento que você e eu precisamos não criticar as coisas de Deus, não brigar com Deus, não brigar, sabe? A única coisa que a gente pensa nesse momento é brigar com o governador, é brigar com o prefeito, é brigar com o presidente, é esquerda, é direita, é centro-direita, centro-esquerda. Então essas coisas todas começam a encher a nossa mente, tá? Tem gente que só está assistindo o jornal e está só escutando mensagem de WhatsApp, Facebook, e aí você fica louco, você fica desesperado, porque é tanta informação que você recebe ao mesmo tempo, você não sabe se é verdade, você não sabe se está errado, você não sabe se aquilo é verdade ou não, e você acaba trazendo isso para dentro do seu coração. Você traz isso para dentro da sua mente. E quando você traz isso para dentro da sua mente, dentro do seu coração começa a ficar contaminado com essas coisas. Então, tem pessoas que você fala com ele agora, ele só está falando mal de um, falando mal de outro, falando mal da república, falando mal, né, da enfermidade, falando mal da doença, falando mal de político, falando mal de pastor, falando mal da igreja, porque abre igreja, fecha igreja, fica em casa, vai para quarentena, sai da quarentena, entra em casa, sai de casa, não pode ir para casa, vai para o hospital, não pode ficar no hospital. Agora, se você sai para a rua, você vai preso. Se você vai trabalhar, você vai preso. Mas você está preso, o governo quer tirar você da cadeia para você ficar livre. Então, tá uma coisa de louco assim, que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E é normal, porque nós não fomos preparados, não tivemos uma preparação para entrar nisso daqui. Então, eu e você precisamos entender a partir de agora que para tudo há um porquê. Para tudo há algo que o Senhor está querendo te ensinar. Para muitas coisas que estão acontecendo, você não vai entender agora. Talvez daqui a um tempo você vai entender, né? Então tira esse tempo agora que você está em casa, tira esse tempo que você está com a sua família, aproveite a sua família, aproveite seus filhos, aproveite para assistir um bom filme, aproveita para ler a Bíblia com eles, aproveita para ler um livro, fazer algo que você ainda não fez. Tanto tempo sem fazer, talvez essa oportunidade que Deus está te dando, amém? Agora, olha interessante, eu quero que você escreva aí agora, se você puder me ajudar, né? Se você já teve experiência de vencer o mal em sua vida por ter consultado e confiado em Deus. Olha, eu vou ler de novo. Você já teve a experiência de vencer um mal em sua vida por ter consultado e confiado em Deus? Você venceu alguma coisa por ter confiado em Deus, por ter acreditado em Deus? Então quero que você responda aí agora. Quem está assistindo com a gente aqui, tem bastante gente assistindo, e quem vai estar entrando depois também, pode colocar aí, escreva o que você acha disso daí, e eu vou dar um tempinho aqui para a gente poder ir vendo essas coisas aqui. Então, você já teve a experiência de vencer um mal em sua vida por ter consultado e confiado em Deus? É isso que eu quero que você responda aí agora. Que o PG, assim, a gente tem que estar junto, compartilhando, e o que você escrever, alguém aí está respondendo para você já. Apóstola Débora, o Guilherme, está tudo respondendo, o pessoal tá fazendo aí. Vamos lá. Terceira coisa que eu quero falar com você, enquanto você vai escrevendo aí, o pessoal está escrevendo. Tá muito bom. Obrigado por estar compartilhando, por estar nos ajudando. Essa é a nossa intenção, porque outras pessoas vão assistir essa ministração depois e eles vão ver os comentários que você deixarem aí. E talvez sujeite-se a Deus e resista o mal. Primeira coisa que eu preciso entender, nós temos que nos sujeitar, estarmos no centro da vontade de Deus, a tempo e a fora de tempo, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Olha aqui, ó. Se você está com a sua Bíblia aí, abra Tiago, versículo 4 e versículo 7. Tiago 4 e 7. E nós vamos ler junto aqui. Tiago,
4 e 7. É isso aqui. Tiago 4, versículo 7. Diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vós. Olha que interessante. São princípios, são coisas que eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso me submeter a Deus. Tem que estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a promessa de Deus, fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Depois, eu preciso resistir ao diabo. Não é porque eu vou na igreja que eu estou livre de ser tentado pelo diabo. Não, muito pelo contrário. Não é porque eu sou dizimista que o diabo não vai me tentar. Não é porque eu estou indo na igreja que vai dar tudo certo. Não. Primeiro eu preciso me submeter a Deus, estar no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Depois, eu preciso resistir o diabo, resistir às tentações, resistir às provações, resistir tudo aquilo que tira do caminho, tudo aquilo que me atrapalha. Depois que eu resistir o diabo, aí sim ele vai fugir da gente. Mas primeiro, olha que interessante, muitas pessoas leem esse versículo, falam assim, só de resistir o diabo ele vai embora. Não. Eu preciso me submeter a Deus. O que é se submeter a Deus? Você se jogar na presença de Deus, você fala, não, eu não sou mais o Lico não está mais aqui quem está aqui agora é um servo de Deus. Então eu vou fazer tudo o que Deus quiser que eu faça na minha vida. Ou seja, eu estou à disposição de Deus 24 horas, eu estou no centro da vontade de Deus o tempo todo, 24 horas, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou fugindo da aparência do mal, estou me policiando em todas as áreas da minha vida. Isso se chama se submeter, embaixo, está debaixo de uma autoridade que é Deus na nossa vida. Então, primeira coisa, eu preciso me submeter a Deus. Depois, como a gente leu, resistir ao diabo. Eu preciso resistir às provas, resistir às tentações, resistir àquilo que tenta tirar minha paz, resistir àquilo que não está legal, aquilo que não está no centro da vontade de Deus. Eu preciso resistir todas as palavras, as coisas que me vêm. Por exemplo, no momento de dificuldade, não sei se você já prestou atenção. Quando você está passando uma luta, você está passando uma necessidade, você está passando uma adversidade doida da vida, você está precisando de dinheiro, vem umas propostas indecentes para você, vem umas propostas para você ganhar dinheiro fácil, e você fala, pô, isso daí é Deus que está fazendo na minha vida, né? Não, às vezes é o diabo tentando te destruir, às vezes é o diabo sabendo a sua necessidade, tirando o foco seu daquilo que é da presença de Deus e colocando algo para destruir a sua vida, para acabar de você. Mas em nome de Jesus, está rejeitado, está quebrado, tudo isso daí em nome de Jesus. Olha que interessante que diz aqui, ó. Não temos muitas opções quando o mal investe contra nós, ou quando a tempestade se levanta contra a nossa vida. Ou nos submetemos à vontade de Deus, descansamos e confiamos nele para vencer o mal e acalmamos a tempestade, ou seremos destruídos pelo mal e pela tempestade que está pela nossa frente. Isso aqui é muito interessante, porque todas as vezes que você vê, por exemplo, na Bíblia fala de um camarada que ele estava no barco, e o barco estava ali, aquelas coisas tudo ali, balançando, aquele vento tudo. Quando jogaram ele no mar, acabou tudo, ficou tranquilo. Por quê? Ele não se submeteu na vontade de Deus. Agora, diferente quando Jesus estava no barco, o que aconteceu? Estava a tempestade, estava a luta, estava tudo aquilo, mas por causa dele está no centro da vontade do Pai, porque ele está fazendo a vontade do Pai, ele sai para fora e o que ele fala? Mar, vento, aquietai-vos, fica quieto, fica tranquilo. Então aí existe autoridade espiritual, mas quando você está na vontade de Deus. Quando você não está, como Jonas, o primeiro exemplo que eu dei, ele não estava na vontade de Deus, ele estava fugindo de Deus. E quando ele estava fugindo de Deus, realmente as coisas vieram contra ele e ele foi jogado ao mar e etc, etc. Tem alguns teólogos que diz que Jonas não foi nem crente para se matar, porque ele sabia que se ele se matasse, se jogasse, ele não ia para o céu. Né? Alguns falam assim. Então o que acontece? Ele mandou as pessoas jogarem ele, ou seja, ele não se jogou. Ele não se matou, foi os outros que jogaram ele ali dentro do mar. Então isso você precisa de prestar muita atenção em pequenos detalhes que a Bíblia diz que são princípios. A gente sempre fala de princípios que a gente deve seguir, princípios que a gente deve estar fazendo, princípios que a gente deve estar colocando nas mãos de Deus, na vontade de Deus e tudo mais. Então,
Nesse momento agora, eu gostaria que você entendesse essas coisas, que entendesse que nem todo mal é que Deus quer te castigar. Nem coisas que acontecem na nossa vida é Deus que está castigando você. Talvez Deus, nesse momento, Ele está fazendo o quê? Mostrando para a gente outras opções. Sabe aquela caixinha que você só pensa naquilo, só faz aquilo, mas de repente, quando você passa por um arroxo, por um aperto, algo assim tremendo, você começa a descobrir coisas novas. Talvez Deus está fazendo de você agora que você comece a pensar fora da caixinha, comece a pensar fora daquilo que você já pensava. Talvez o seu modelo de pensamento, talvez o modelo seu de trabalho, talvez o que você faz está limitado, você não consegue dar um passo adiante. Talvez Deus está falando para você que Ele está mostrando para você que você pode muito mais, que você tem capacidade para muito mais, que você tem muito mais coisas para ganhar, para vencer, para conquistar. Mas se você ficar nessa zona de conforto, se você continuar da maneira que você está, achando que você não consegue, que você não vai para frente, que você não faz, quanto mais travado você ficar, mais parece que as coisas do mal começam a atrair, chega perto de você. Então, sabe, a partir de agora, a Bíblia diz o seguinte, que da minha boca sai palavra de bênção e palavra de maldição. Mas para que vai sair palavra de maldição da minha boca, se Deus colocou um coração puro, um coração reto, algo na minha vida que eu preciso abençoar pessoas? Eu aprendi durante essa caminhada, é difícil falar isso, eu vou ser sincero para vocês, eu tive que chorar muito para poder chegar nesse momento da maneira que eu estou vivendo. Mas hoje, as pessoas que me fazem mal, as pessoas que me criticam, as pessoas que desejam o meu mal, as pessoas que às vezes não me conhecem, mas por alguma razão ou outra não gostam, né? Alguma coisa faz, alguém fala mal, né? Então essas pessoas, quando eu sei disso, eu abençoo elas e eu perdoo elas em nome de Jesus, porque eu sei que o inimigo, ele é astuto, ele faz essas coisas justamente para poder travar coisas grandes que está vindo, travar coisas que Deus está planejando, trabalhando na sua vida. Então o que eu quero dizer para você, existe coisa grande da parte de Deus chegando para você. Existe bênção sem medidas esperando para ser derramada na sua vida. Existe coisa tão forte, tão, sabe, talvez você tem orado para Deus te dar um dom, mas você não exerce o dom. Talvez você tenha orado para que Deus te use, mas você não está fazendo nada para que isso aconteça. Então, quem sabe agora é o momento em que Deus vai começar a usar a sua vida. Deus vai começar a usar você dentro da sua casa. Deus vai começar a usar você no trabalho, ou onde quer que você esteja. Sabe por quê? Todo mundo está preocupado, todo mundo está desesperado, todo mundo aí na rua está andando de lá para cá, não sabe o que vai acontecer, não sabe as coisas que está para vir pela frente. Mas eu e você sabemos que a nossa palavra, a palavra de Deus diz que nós não vamos passar por lutas maior do que aquelas que a gente não possa suportar. Então, você sabe que primeiro você está guardado por Deus. Segundo, que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça o fim, mesmo que pareça que não tem mais jeito, eu falo para você, Deus está no controle de todas as coisas. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? É Deus, aleluia. Vem, Gui. Né? É isso que você precisa entender. Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Olha aqui, ó. Por mais difícil que pareça, confie em Deus e deixa que Ele acalme a tempestade. Se você ficar como Jonas ali, desesperado, né? E agora me acharam, me pegaram aqui, né? Joga as malas, joga as coisas e o barco continua, vai afundar. Mas aí ele entende que ele estava fugindo da presença de Deus. Então talvez ele estava quietinho ali embaixo, se escondendo, talvez ele estava ali no barco ali embaixo, tentando se esconder de Deus, fazer alguma coisa, mas Deus queria pegar ele pelo pé. Deus falou, não, você é meu, e você vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer, e você vai fazer, mesmo que você não ache que você é capacitado, eu vou te capacitar. Então, entenda uma coisa, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja,
dá o seu primeiro passo, que Deus vai mover céus e terras, mas Ele vai te abençoar. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele disse que Ele vai fazer por você, Ele vai fazer. Tenha fé, tenha coragem, tenha esperança. Espera em Deus, espera, sabe, nas promessas de Deus, espera as contas que vai chegar, boleto que vai chegar, sabe. Eu acabei de vir, cheguei em casa agora, minha esposa até ficou assustada. Eu cheguei com 2 bandejas de ovo, 2 cartelas de ovo desse tamanho assim. Eu falei, amor, se o mundo acabar, se a gente não tiver mais comer, 2 cartelas de ovo tá garantido para nós comer. Então, às vezes, esse momento você não sabe o que você faz, se você compra isso, compra aquilo, né? Então, às vezes passa essas coisas na nossa vida, mas você e eu precisamos entender que tudo está no controle de Deus, tudo está no centro da vontade de Deus. Então, o que nós devemos fazer agora, como a Bíblia diz, nós temos que orar pelas nossas autoridades, orar pelas pessoas que estão cuidando disso, orar pelas pessoas que o que está fazendo mal, ele vai pagar o que ele está fazendo, porque ele está fazendo com pessoas inocentes. Então, se algum político, se algum médico, alguém está usando essa pandemia em prol de um benefício próprio, em prol de um dinheiro, alguma coisa, é Deus que vai estar cobrando dele, é Deus que vai estar fazendo alguma coisa. O que eu e você devemos fazer é proclamar boas novas de salvação. O que eu e você devemos fazer é pegar as pessoas que já foram curadas e começar. Quantas pessoas foram curadas? Já desenvolveram a vacina, já aconteceu isso, sabe? Eu estou orando, ajuda em oração, vamos entrar numa campanha. Gente, quando que vocês viram um presidente de uma nação entrar num dia de jejum e consagração pelo país? Seja sincero, eu nunca vi nenhum presidente ter feito isso antes, a não ser o presidente dos Estados Unidos, que tinha feito algo assim parecido, mas eu não vi que ele chamou a nação toda para se unir. E o presidente Bolsonaro, independente de quem gosta ou quem não goste, nós nos unimos. Muitas pessoas se uniram, católicos, espíritas, habilidade. Todo o Brasil vai sair dessa com muito menos pessoas do que imaginaram que ia sofrer. Infelizmente, algumas perdas vão ter. Infelizmente, algumas pessoas vão perder a vida, outras pessoas vão seguir adiante, outras pessoas, igual foi falado, tem gente que vai ser contaminado, mas nem sabe que está tendo a doença ou que teve a doença. Mas o que eu quero dizer para você é que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. O Senhor vai te proteger, o Senhor vai te guardar. O Senhor não vai deixar que nada falte na sua vida. O Senhor não vai deixar que nada aconteça de mal com você e nem com as pessoas que você ama. A única coisa que eu e você precisamos fazer a partir de agora é profetizar bênção, é falar bênção. Se alguém postar para você alguma coisa de morte, coloca coisa de vida. Porque o que é Jesus? Ele disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Se Jesus veio para dar vida e vida em abundância, por que eu vou estar compartilhando coisas de morte, coisas de desgraça, coisas ruins? Então, primeira coisa que eu gostaria que você fizesse dentro da sua casa, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre o seu marido, profetiza sobre os seus filhos, sobre a sua mãe, sobre o seu pai, que nenhuma arma, nenhuma doença vai chegar e vai atingir sua família. Nada vai chegar na sua casa, sabe? A Bíblia diz, e eu creio nisso, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Pode vir um raio de cima, pode vir raio de baixo, dos lados, do raio de onde que vier, do raio que os parta, né? Pode cair a casa, mas a sua casa vai ficar de pé. O seu trabalho você não vai perder em nome de Jesus. E se por acaso você perdeu o seu trabalho, Deus vai abrir uma porta muito maior, muito melhor e muito mais abençoada para você em nome de Jesus. Será que você pode dizer um amém? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Olha que interessante. Com suas palavras, escreva aí agora. Eu gostaria que você falasse enquanto eu termino aqui. Com suas palavras, olha que interessante. Como resistir o mal? Como que você faz para resistir o mal? E eu gostaria que você escrevesse aí, porque algumas pessoas já escreveram aqui, eu estou vendo, que estão agradecidas porque estão compartilhando. Então, como que você vence o mal? Como que você resiste o mal? Como que você faz para que o mal não chegue na sua casa, para que o mal não chegue na sua vida, para que o mal não pegue você? Escreva aí, eu vou dar um minutinho para você e a gente vai estar terminando, vai estar encerrando essa parte. Mas antes de terminar, eu gostaria que você escrevesse alguma coisa aí. Vamos ver quem está escrevendo aqui alguma coisa e vocês vão ganhar um bombom quando nós voltarmos a ter o nosso PG aí, tá bom? Então escreva, como você
com as suas palavras, como que você resiste o mal. Pode escrever lá. Ó, Marilei escreveu orando. A Sônia está assistindo, o marido Carmo está lá. A Helenise. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Simone, Sidney, Dani da Silva. Éder Ângelo está lá assistindo. A Valéria, João Pedro, Valéria Justino. Nossa, tem bastante gente aqui. Raquel, Arnaldo Garcia. Arnaldo é lá de Santarém. Olha, Arnaldo, Deus abençoe seu coração, queridão. Saudade de vocês. Manda um beijo e abraço para todo mundo lá de Santarém, ó, dos Ribeirinhos. Que bênção de Deus. A Marilda Leixo tá lá assistindo, Valdinei, o Léo Felipe, Deus abençoe, Léo, sempre eu posto umas coisas bacanas. Aline Bárbara Robles, lá dos Estados Unidos, olha que chique. Valdívio, cantor Valdívio, o Andrade, José Gama, pastor José Gama, Deus abençoe, meu querido, acho que é Hortolândia que ele tá. Valéria Juscelino, ixi, tem bastante gente aqui. Se eu falar todo mundo, eu vou ficar até amanhã. Olha lá, mais uma resposta aqui. Oração persistente, fé, principalmente a confiança acima de tudo em Deus. É isso aí. Simone, não aceitando que as pessoas ofereçam errado, ia dobrar os joelhos pedindo proteção. Fantástico. Pastor Valdinei, estar com o espírito preparado. Luiz William, ó, Luiz, capelão, Deus abençoe, meu queridão. Ó, vem de câmera, instala a câmera, né? Olha lá, alarme, fazendo propaganda já. Tente vencer o mal, tentando sempre manter a fé em Deus com orações, leituras da Bíblia, entre outros assuntos que conectam os pensamentos a Deus. É isso aí. Áquila. A Áquila escreveu porque ela quer ganhar o bombom. Tá vendo? A Áquila escreveu aqui porque ela quer ganhar o bombom. Aí o inimigo. Olha lá. A Fabiana está querendo ganhar o bombom. Esse povo é terrível. Vamos lá. Para a gente terminar, olha que interessante. Depois você marca aí, por favor, se você quiser sentir, de colocar um testemunho aí de alguma coisa que você passou e você venceu, alguma prova terrível que passou e você venceu, passou cantando o hino da vitória. Coloca aí que muitas pessoas vão estar vendo esse vídeo depois e isso vai ser de bênção. E antes da gente encerrar, eu queria dizer para você que nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, né? A nossa igreja fica na cidade de Campinas, no bairro do São Bernardo, e assim que a gente voltar dessa quarentena, vai ser bênção de Deus, e eu gostaria que você fizesse uma visita para a gente. Você que não tem igreja, você que tem igreja, continue na sua igreja, abençoe, ore pelos seus pastores, ore pelas pessoas que estão lá com você, mas se você não tem uma igreja, se você está desigrejado, vamos dizer assim, ou se você quer fazer uma visita, você vai ser muito bem-vindo. Nós estamos aqui, Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos, tá bom? Vamos lá. Conclusão para a gente fechar e encerrar aqui. Você tem enfrentado momentos difíceis? Essa é a pergunta. Quer vencê-los? Quer a ajuda de Deus para que isso aconteça? Então procure encher a sua vida, sua mente, seu coração de Deus. Coloque tudo diante dele e deixe que o Senhor vai agir certamente. Ele vai prevalecer contra o mal que está atuando na sua vida. Então, primeira coisa, lembra que nós falamos lá? Faça da sua vida, esteja submisso da vontade de Deus, se joga na presença de Deus. Aproveita agora esse tempo que muitas pessoas não estão trabalhando, aproveite esse momento agora para você fazer uma imersão, se jogar na presença de Deus. Use esse momento agora para você estar se jogando, se derramando na presença de Deus. A gente quando estava na igreja, da maneira que eu gostava de orar na nossa vigília, eu deitava no altar, abria meus braços e jogava ali no altar de Deus, e ali eu orava, ali eu e o Guilherme ficava orando lá, né, Guilherme? A gente orava no altar, deitado ali, o meu desejo, minha vontade, é estar na presença de Deus, se jogando na presença de Deus. Então faça isso na sua casa, Você tem o seu sofá, você tem a sua cama, o seu quarto, peça para sua esposa, para sua família, Se você quiser um tempo sozinho, que eles respeitem esse tempo, mas se entregue, se entre na presença de Deus agora, porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai fazer grandes coisas nesse país, Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse país. Nós vamos profetizar que
haverá abundância de dinheiro para esse país, haverá bênçãos sobre esse país, não vai faltar comida sobre esse país. O nosso país, vocês podem ver que a medicação que foi feita para curar, ou a principal que está sendo curada, nós já temos ela, é a que cura malária, né? Do pessoal ribeirinho, o pessoal que vai viajar para esses lugares tem que tomar essa injeção. Eu e a apóstola Débora tomamos, que nós fomos para Santarém, nós tivemos que tomar essa injeção contra a malária, e você vê como que Deus é bom, está saindo do nosso país, está sendo feito aqui, nós estamos mandando para os Estados Unidos, estamos mandando para outros países, ou seja, nós estamos sendo canal de bênção para outros países. Então, proclame isso, fale coisas boas, sabe? Para de ficar jogando informação ali no Facebook, no WhatsApp, que vai deixar pessoas preocupadas. Eu tenho recebido mensagens, WhatsApp, e-mail, pessoas ligando desesperado, porque estão entrando em pânico, porque um fala que vai acabar o mundo, outro fala que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a pessoa não sabe o que é certo, o que é errado. A minha mãe esses dias me mandou um áudio de uma profecia, aí veio outro áudio de profecia, agora vai se levantar 1 milhão de profetas, na verdade, falsos profetas, tentando falar essas coisas ruins que a gente escuta aí pelo WhatsApp, mas nunca eles colocam o nome, nunca eles colocam o telefone deles, nunca eles colocam o endereço deles, porque se não acontecer aquilo que eles estão falando, não tem como ir brigar com eles, não tem como ir falar com eles. Então, não acredite nessas coisas, não acredite em tudo que estão mandando para você, sabe? Busque informações de lugares corretos, busque informações em sites da prefeitura, em sites da Organização Mundial da Saúde, sabe? O presidente tem um canal direto para você ver o que está acontecendo, porque infelizmente a mídia está mudando muita coisa, a politicagem, essa coisa ruim, tem feito com que a gente fique doido, sem saber o que é certo e o que é errado. Então busque informações corretas, mas nós somos portadores de boas novas de salvação. Nós somos transmissores de vida. Deus quer que nós tenhamos vida e façamos de outros vidas e que essas vidas sejam abençoadas. Lembra que a gente fala que ovelha sadia gera ovelha sadia? Se você está doente, se você está com seu coração amargo, se você está ruim, recebendo todas essas cargas de informação, e você começa a falar isso para outras pessoas e você acaba destruindo as coisas que Deus tem feito para você. Talvez algumas pessoas que Deus colocou no seu caminho para você evangelizar, no meio da trajetória eles vão parar, no meio da trajetória eles vão desistir. Por quê? Você está falando sobre morte, você está falando sobre derrota, você está falando sobre tristeza, você está falando sobre tanta coisa ruim, que talvez isso não vai deixar com que a pessoa não seja de consolo para a pessoa. Nós fomos chamados para proclamar vida, para dar saúde, para dar cura, para dar libertação, para dar restituição, para dar tudo quanto é coisa boa. Deixa que o diabo já tem tudo de ruim. Deixa o diabo de lado, ore por essas pessoas e comece a partir de hoje, em nome de Jesus, proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo são boas novas de salvação. O que é boas novas de salvação? São coisas que as pessoas não escutaram ainda, são as pessoas que não ouviram isso ainda, sabe? Liga para alguém, faça uma visita para alguém, manda um e-mail para alguém, manda um WhatsApp para alguém, manda pelo Facebook, mas faça aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Amém? Que você possa entender que o Eterno Israel te abençoe com toda sorte de bênção em Yeshua HaMashiach e continue sendo, Pai de multidões, continue fazendo a obra de Deus a tempo e a fora de tempo. Não desista, não desanime, continue firme, continue forte, sabe? Se a sua esposa estiver desanimada, anima ela. Se o seu marido estiver desanimado, dá um ânimo para ele. Se o seu vizinho está falando que não vai dar certo, você fala, vai dar certo, já deu, em nome de Jesus. Se as pessoas falam, não, vai ter mais de 1000 mortos, não, você fala, não, está quebrada essa palavra, haverá vida, haverá restauração, haverá restituição em nome de Jesus. E que você possa entender que nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Na nossa visão do Mar 33, que é o modelo amor real, nós pregamos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Se eu só falo mal, se eu só critico, se eu só brigo, os meus discípulos vão ser como? Igual a mim. Se eu for uma pessoa, um canal de bênção de Deus, se eu for um atalaia de Deus, um servo de Deus ungido, as pessoas que forem ser meus discípulos vão ser a mesma coisa que eu estou fazendo.
Lembra que Paulo diz? Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que você possa ser um proclamador, distribuidor de coisas novas, de bênção na vida das pessoas. E isso eu quero deixar para você. Nós amamos vocês de coração, nós estamos com muita saudade, nós estamos assim orando para que isso acabe logo, para que a gente possa estar junto. Vocês nos conhecem, sabem que a gente gosta de trazer vocês para nossa casa, sabe que a gente gosta de abraçar vocês, sabe que a gente tem um carinho muito grande por todos vocês que estão aqui, mas o que eu preciso que você entenda é que Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo muito importante, então Ele está te preparando, Ele está capacitando. E posso dizer uma coisa? Quando nós voltarmos dessa quarentena, nenhum de nós seremos os mesmos. Nós seremos mais abençoados, nós seremos mais gratos ao Senhor, nós seremos mais retribuidores de bênção que Deus nos dá. Nós vamos compartilhar muito mais do que Deus está nos dando. Então, que você possa entender que grandes coisas o Senhor estará fazendo por nós. Amém? Eu gostaria de orar por você, mas não esquecendo que domingo que vem agora, o próximo domingo, dia 12, nós não vamos ter a nossa ceia na igreja. A nossa ceia vai ser celebrada cada um na sua casa, tá? Então nós vamos separar um suco de uva, separar um pedacinho de pão e nós vamos fazer a nossa ceia no domingo de manhã, domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos estar gravando aqui ao vivo de novo e nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, todos nós juntos, amém? Convide alguém a mais, convide alguém que você sabe que não está assistindo o culto, que não está... Às vezes que está até fora de comunhão. Esse é um momento especial, esse é o momento que nós devemos estar juntos, nós temos preparado, nós vamos fazer o banquete do Senhor e eu tenho certeza que nós vamos poder abençoar muitas pessoas. Então, se você tiver alguém na sua casa que não é evangélico, se você tiver alguém que está fora dos caminhos do Senhor, se você tiver alguém que você, por algum motivo ou outro, não está fazendo, está na casa do Senhor, convide eles para assistir esse vídeo. Mas domingo eu tenho uma palavra de restauração, domingo eu tenho uma palavra de ressurreição para a sua vida. Domingo é um domingo de Páscoa, Nós não vamos ter ovinho de chocolate, nem ovinho de Páscoa para dar, mas cada um vai estar celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. E sabe de uma coisa? Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós temos certeza que a partir dessa jejum que nós fizemos, pelo Conselho de Pastores, nós estamos no terceiro domingo, vamos entrar no quarto domingo de campanha de oração. Mas o Brasil, pelo presidente que pediu, foi esse domingo passado. Então nós estamos aqui em alguns dias depois disso. Tenho certeza que esse domingo de celebração vai ser um domingo que vai ser marcado na nossa história. Marque esse dia, marque isso, põe esse dia na sua agenda. Eu tenho certeza que esse dia é o dia que o Senhor marcou para te abençoar. Amém? Você que está na sua casa, você que está vendo pelo celular, vendo pelo Facebook, pelo computador, na televisão, eu gostaria que você entrasse em oração com a gente aqui nesse momento. Eu gostaria de abençoar a sua vida. Mas antes de mais nada, lembre-se que nós precisamos vencer o mal. O mal está dentro de nós. O apóstolo Paulo diz assim, na Bíblia está escrito que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sobressai. Então às vezes tem palavras que você não quer falar e você fala. Às vezes tem gestos que você não quer fazer e você faz. Às vezes tem algo na sua vida que você não está querendo, mas acontece. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que Deus tem grandes planos na sua vida, tá bom? Quero mandar, antes de orar, um beijo para Maria do Carmo, e para Bia. Beijo no coração de vocês, estamos com saudade de vocês. Vocês são especiais para a gente sempre, viu? E mais outras pessoas que não deu para ver aqui, que entrou, porque tem muita gente aqui. E o pastor Valdinei está fazendo aniversário hoje. Então vocês vão, todo mundo lá para casa do pastor Valdinei. Ele tem bolo, tem churrasco, entendeu? Entra lá no Face dele lá e já vê onde que ele mora. Vai todo mundo para casa dele agora. Quebra a quarentena, que é aniversário dele, vão lá comer bolo. Antigamente quebrava ovo, Se ele tivesse no PG aqui, a gente ia fazer uma festa. Mas, em nome de Jesus, seja abençoado, feliz aniversário. E nós vamos comemorar o aniversário de todo mundo depois junto aí, se Deus quiser, o mais breve possível. Amém?
Pai, gratidão, Senhor, por esse momento. Obrigado por a cada um, Senhor, que entrou, que assistiu, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que vão assistir essa ministração do nosso PG, que são pequenos grupos que a gente faz as reuniões às casas. Senhor, que nós possamos pedir perdão para o Senhor, Pai, de alguma coisa que nós fizemos. Sabe, algumas coisas que às vezes atrapalham o nosso crescimento, alguma coisa que às vezes atrapalha a gente de receber as bênçãos do Senhor. Mas, Senhor, esse tempo agora de quarentena, esse tempo que nós estamos na nossa casa, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de amadurecimento, que seja um tempo de colocar as coisas em prática, que seja um tempo de colocar as coisas no seu devido lugar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que nada, nenhum mal vai chegar na casa dos seus filhos, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma falta de alimento, nenhuma falta de dinheiro para pagar as contas, Senhor, vai atingir os seus filhos, porque eles são dizimistas fiéis, eles são ofertantes fiéis, e eles são, sabe, na casa do Senhor, eles têm fidelidade, e através da fidelidade deles, Pai, nós abençoamos a cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração, Deus abençoe vocês. Não esqueçam, você que puder, se você puder compartilhar, contribuir, né, com as ofertas, os dízimos, a conta da igreja, no Facebook da igreja, está bem em cima ali, na parte de cima do Facebook da Comunidade Cristã Amor Internacional. Tem o número da conta, tem o CNPJ, tem tudo direitinho. Se você não tiver, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Facebook, que a gente manda para você o número da conta e você vai poder estar abençoando essa obra, amém? Essa obra de Deus, e ela não pode parar, e ela não vai poder parar, e ela não vai parar, em nome de Jesus. Pode vir pandemia, pode vir quarentena, pode vir o que for, mas Deus está no controle das coisas. Beijo no coração, Deus abençoe. Domingo, aguardo você às 9 horas da manhã, para a nossa celebração da ceia do Senhor, tá? A celebração da ceia, cada um na sua casa, né? Infelizmente eu gostaria de estar com todos vocês, mas nós vamos fazer a celebração da ceia, cada um na sua casa, e nós vamos estar fazendo aqui, direto do nosso estúdio, da nossa casa, onde vamos estar abençoando a sua vida. Beijo no coração, Deus abençoe. Apóstola Débora? Deus abençoe. Guilherme? Tchau, Deus abençoe. Boa noite para você. Boa noite, Deus abençoe. Todo mundo trabalhando hoje aqui. Beijo no coração.